boa noite, muito bem-vinda ao Zero Tabu, já em clima de carnaval, mas um assunto que a gente não pode deixar passar, minha gente, é este que eu comentei agora na abertura do programa, importunação sexual. Muita gente não sabe o que é, nem sabe que desde 2018 existe uma lei que tipifica os crimes relacionados à importunação sexual. E você vai me perguntar, Priscila, mas que tipo de atitude pode configurar essa importunação? Eu posso ser preso por isso? Eu vou responder que sim, mas quem vai dar mais detalhes pra gente é uma convidada muito especial, que eu quero agradecer aqui a presença dela, a delegada Ana Luísa Nogueira, que olha só, gente, não dá pra ver aí que a gente fez um corte, né, no nosso enquadramento, mas a delegada teve uma luxação, vamos assim dizer, no tornozelo e mesmo assim compareceu. Então, olha só, compromisso é compromisso, né, delegada? Assumiu o compromisso da entrevista, não deixou ninguém na mão, veio comparecer porque é de fato um tema muito importante e primordial agora, nessa época de festa. Como eu falei, 73% das mulheres que vão cair na folia temem sofrer algum tipo de importunação. E o que é essa importunação sexual, delegada? Pois é, Priscila, é um prazer estar aqui no seu programa e mesmo com uma luxação na perna, se me comprometi, estarei aqui com toda certeza, compromisso é compromisso. E é um tema que é tão caro, especialmente a nós mulheres. Verdade. Especialmente em épocas festivas, como prévias carnavalescas, como o carnaval, que já está aí nas vésperas de ocorrer. Infelizmente, há um incremento muito grande desse tipo de ocorrência. Que você citou muito bem que houve uma lei que tipificou, quer dizer, considerou essa conduta como crime, mas antes de 2018 era uma conduta que era normalizada pela sociedade. Então, muitos de nós, a sociedade, aceitava o puxão de cabelo sem consentimento, o beijo forçado. A mão boba, né? A mão boba. Se a gente for lembrar, em alguns carnavais, havia até um corredor da folia que a mulher, para passar daquele corredor, tinha que sair beijando todos os rapazes. Eu ia lembrar isso. A delegada, assim como eu, é pernambucana, não é? E lá em Olinda, no Carnaval de Olinda, muito conhecido no mundo todo, tinha esse corredor, exatamente. Na minha adolescência, para a gente passar em determinados trechos, fazia-se um corredor de meninos que nos seguravam à força e era um sufoco para você evitar aquela situação. Hoje, com certeza, eles seriam presos, não é, delegada? Exatamente. E no mínimo ali naquela época gerava um constrangimento muito grande a nós mulheres. Hoje, ainda bem que essa conduta não é mais tolerada pela sociedade e da cadeia, veja, que é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, cabe prisão em flagrante. Daí a importância da gente ter tantas campanhas de conscientização e alertar todos os homens que esse tipo de conduta não é correta, é uma conduta criminosa, diga-se de passagem. E o que seria, assim, a gente falou da mão boba, o beijo forçado, seria qualquer atitude sem o consentimento da vítima, seria isso, delegada? É interessante citar, porque a gente, quando a imprensa fala normalmente assédio, então o assédio... É diferente. Ele distingue duas condutas, a importunação sexual e o assédio sexual. O assédio sexual, ele exige uma relação de hierarquia. Então, é o professor com a aluna, por exemplo, no ambiente de trabalho. São aquelas condutas, né, inapropriadas, aqueles convites de natureza sexual, sem a concordância da vítima. Aí é assédio sexual. A importunação sexual, ela não exige nenhuma relação de hierarquia. A maioria das vezes é em locais públicos, inclusive. Então, são toques de natureza sexual com o objetivo de satisfazer o interesse sexual do autor. E é importante citar, Priscila, que não exige sequer o contato físico. Por exemplo, em transporte coletivo, e o crime foi tipificado por conta de muitas condutas, quando um indivíduo ejaculava ali na frente da vítima, se masturbava, enfim. Então, isso aí pode considerar importunação sexual. Foi daí que surgiu, então, a necessidade de se criar essa lei, a partir deste fato, que, se eu não me engano, aconteceu em São Paulo, acho que o ano era 2017, se eu não estou enganada, e justamente no transporte público, quando esse homem ejaculou, acho que no rosto, não foi? Exatamente. E aí um grupo de mulheres se levantou, porque na época eu acho que ele não foi condenado a nada, vamos assim dizer, porque o crime, como a senhora bem citou, fala a senhora por conta do respeito da posição, tá, gente? Só contextualizando,
Eu não chamei a delegada Ana Luísa aqui por acaso. Não é qualquer delegada, ela é a coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher aqui no estado de Alagoas. E como a gente está falando dessa questão, então, eis o motivo por que foi escolhida a delegada Ana Luísa Nogueira, além, claro, da gente ter essa empatia mútua, né? E essas coincidências também, de sermos conterrâneas, mas enfim, também não, por isto, pela sua coordenação atuante, inclusive, a gente estava conversando nos bastidores que a presença da delegacia itinerante nas prévias carnavalescas inibiu e muito esse tipo de atitude, vamos assim dizer, por parte dos homens. E a senhora estava me contando aqui que foi praticamente zero o número de registros, não foi? Foi um ponto extremamente positivo. A gente reproduziu uma conduta que foi feita no ano passado. Nós levamos a delegacia da mulher itinerante até o local onde ocorreu as prévias. Na sexta-feira ficamos ali o período inteiro de Jaraguá Folia, no dia do Pinto da Madrugada ali na Orla, nas proximidades do Corpo de Bombeiros, e também no dia seguinte, no domingo, que também houve outras prévias. E essa presença ostensiva da polícia, especialmente com policiais mulheres treinadas, capacitadas para fazer o devido acolhimento, que é tão importante nesse tipo de ocorrência, inibiu especialmente a importunação sexual. Vejam que não tivemos nenhum registro de crime de importunação sexual, registro oficial ali na localidade. Tivemos sim violência doméstica em outros bairros, como infelizmente isso é muito presente, especialmente quando o homem volta para casa, né, com a desculpa da bebida alcoólica. Mas ali na Orla Marítima não tivemos nenhuma ocorrência. Então isso demonstra que foi uma ação extremamente exitosa e de alguma forma alertou toda a sociedade para a gente debater sobre isso e de uma vez por todas compreender que o corpo é da mulher, o corpo é dela. O fato de eu usar uma saia curta de forma nenhuma permite que alguém toque no meu corpo sem autorização. E o fato também que a gente vê muito dos abusadores, vamos assim dizer, da desculpa de que a mulher estava alcoolizada, tinha ingerido bebida alcoólica. Isso também não é desculpa para que o outro se aproveite do corpo daquela mulher para o seu próprio usufruto, não é, delegada? E essa isso acontece muito, né? Exato. Diz, ela não lembra porque ela estava embriagada, ela tinha ingerido bebida alcoólica. Outra desculpa que a gente vê muito, né? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e mais ainda, Priscila, isso pode ser até um agravante. Veja, o homem que mantém, que toca nas partes íntimas da mulher. Quando a mulher está no estado de embriaguez muito forte e não tem condição de discernimento, esse crime se torna um crime muito mais grave, pode considerar um crime de estupro de vulnerável, porque a vítima ali não tem condição nem de oferecer resistência. Então, qualquer homem que mantém qualquer relação, não apenas a relação sexual, mas um toque no corpo da vítima, estando ela inconsciente ou sem condição de oferecer resistência, é um crime mais grave. Deixa de ser importunação sexual e passa a ser considerado um crime de estupro. Veja que a pena já aumenta até 10 anos. E como a gente falou do beijo forçado, daquela mão boba, e a questão verbal entraria também em configuração tipificado como importunação sexual? Uma cantada, vamos assim dizer, mais agressiva, pejorativa, a pessoa se sentir aí vitimizada, a mulher, no caso, ela pode registrar esse boletim como importunação? Funciona também para essa questão verbal? Como é? Tudo aí depende da situação concreta. Se for, por exemplo, uma cantada ou algo, ele ofendeu a mulher, chamou, sei lá, de vagabunda, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, pode configurar um outro crime, por exemplo, um crime contra a honra, que é o crime de injúria, que também é da cadeia, que também é um crime grave. Mas tudo vai depender da contextualização, da situação prática. Se naquela cantada ele sugeriu alguma coisa de natureza sexual, ou passou a mão, ou foi de alguma forma ofensivo, pode configurar uma importunação sexual. Se foi só a palavra, a questão verbal, não só em si, não estou querendo dizer que seja de menor gravidade, porém vai corresponder a um outro crime que também é crime, que é o crime de injúria. E ambos os crimes podem ser registrados em uma das unidades da Delegacia da Mulher ou até de forma virtual, através do site da Polícia Civil. Pode-se fazer um boletim de ocorrência virtual. Perfeitamente. E tem algum prazo para que isso seja registrado? Por exemplo, eu sofri algum tipo de importunação sexual, hoje é sexta. Foi na semana passada. Tem alguma prescrição? Prescreve ou não? Qualquer hora é hora, não importa quanto tempo se passou.
a gente tem que deixar bem claro para orientar, né, quem está nos assistindo, entender. Pode ser assim ou tem que ser na hora? Não, não tem que ser na hora. A importunação sexual pode ser registrada a qualquer momento. Porém, existem alguns crimes, como, por exemplo, os crimes contra a honra, que é o crime de injúria, que é um prazo de 6 meses, veja, é um prazo bem extenso, um prazo de 6 meses para a vítima procurar a unidade da delegacia de polícia e oferecer representação, ou seja, autorizar a autoridade policial a instaurar o procedimento para investigar aquele crime. Na importunação sexual, não. A qualquer momento, a qualquer dia, mesmo que tenha passado 1, 2, 3 meses, ela pode procurar uma delegacia. Porque é interessante, Priscila, que algumas pessoas, algumas mulheres nem têm noção na hora que sofreram um crime, que sofreram uma violência. Acha que foi nada demais, né? Exato, que foi normal, porque está tão acostumada porque pela tá no meio cultura. da festa, isso acontece, homem é assim mesmo, não se controla, né? Fica com essa ideia, como a senhora falou, da cultura, do machismo, né? Ah, homem é assim, não se controla. Viu uma mulher bonita, quer pegar, quer tocar, né? Agora, eu acho que existe uma dificuldade da identificação também. No meio da folia, você sentiu uma mão boba, né? Como é que você vai identificar de onde surgiu, de onde partiu? Existe isso, por exemplo, eu estou no meio da festa, senti aquela importunação. Procura um segurança, ou se tiver um policial, como tinha, a própria patrulha Maria da Penha estava circulando no pico da madrugada e teve uma rede bem completa de combate à violência contra a mulher nas prévias, e acredito que no carnaval vai continuar. Mas, assim, como é que as polícias conseguem chegar a identificar aquele importunador, vamos assim dizer? É fácil esse trabalho, doutora? Fácil não é, mas primeiro assim, vamos deixar uma informação muito importante para as vítimas, que quem tem que buscar provas e identificar o agressor não é a vítima, é a polícia. Muitas delas pensam, eu não sei, não consigo identificar, não vou nem registrar o boletim porque não vai dar em nada. Não, vai dar sim. Nós temos câmeras de segurança, tem pessoas, quer dizer, tem uma série de mecanismos que a polícia pode se socorrer para identificar o autor. Então, o que a gente orienta para as mulheres? Sofreu esse tipo de importunação, procura qualquer policial, qualquer segurança ali nas proximidades e informa, olha, eu sofri esse tipo de ocorrência, de violência. Até porque ele vai praticar com outra pessoa. Exatamente, fala com alguma amiga, com alguma pessoa. Por isso que é importante ela ter ali uma rede de apoio para se socorrer. E voltando à nossa ação na Orla, foi bem importante por isso também, porque a gente tinha uma rede muito grande de policiais exatamente para conseguir prender em flagrante algum agressor. Porque vamos imaginar que alguma mulher tenha sido vítima de uma importunação sexual, procurou a delegacia naquele momento, a gente tinha ali uma equipe de pronto apoio para sair de imediato e conseguir localizar o autor da importunação e evitar que outras mulheres também sejam vítimas. Daí a importância. Então, a mulher não tem que se preocupar em identificar. Quem tem que identificar é o autor. É a polícia. É a polícia, perdão. A polícia que tem que identificar o autor, exatamente. Importante recado, porque eu acho que isso passa muitas vezes na cabeça das pessoas, né? Exato. Tô aqui no meio dessa multidão, daqui que eu vá, faço boletim, que volto e não tem mais ninguém aqui. Mas não deve pensar assim, pelo contrário, vá lá, porque essa pessoa com certeza vai continuar por ali, rondando outras mulheres e uma hora ou outra a polícia vai conseguir identificá-lo. Como a senhora me falou, existem câmeras, existem policiais que estão ali infiltrados e vão conseguir identificar, não pode deixar passar, não é? E aí, delegada, a pessoa passando a folia, a gente sabe que essas situações acontecem bastante durante a folia de importunação, né? Infelizmente, estupro. Mas no dia a dia, como é que a mulher pode também ter acesso às polícias, vamos assim dizer, aqui no estado? Tem as delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Quais são os canais que elas podem entrar em contato? A gente sabe que tem vários números que, na hora, somem todos da nossa cabeça e a gente não sabe para quem ligar. Qual seria o caminho para a mulher que foi vítima de algum tipo de violência? Tem a importunação, tem o assédio, tem o estupro. Como é que funciona essa rede aqui em Alagoas? Essa é uma pergunta bem importante que eu sempre gosto de reforçar para as mulheres, que a maior forma de prevenção da violência contra a mulher é a denúncia. Então, que a mulher deve procurar uma unidade da Delegacia da Mulher para registrar o boletim de ocorrência. Aqui em Maceió, nós temos 2 delegacias da mulher. Uma que fica ali na parte baixa, no CODE,
o complexo de delegacias especializadas no bairro de Mangabeiras. E veja, Priscila, que nós funcionamos lá 24 horas, qualquer dia da semana, qualquer horário. A mulher que sofreu qualquer tipo de violência contra a mulher, que ela foi vítima, ela pode procurar essa delegacia. E nós temos, inclusive, um acompanhamento psicológico, que é muito importante nesse tipo de situação. Às vezes ela está numa situação de extrema vulnerabilidade e precisa de um apoio, de um acompanhamento. Então essa delegacia funciona 24 horas. Também existe uma delegacia da mulher na parte alta da cidade, no conjunto Salvador Lira, que funciona de segunda a sexta, no período do expediente. E é importante citar que nós tivemos uma assinatura bem recente, que foi bem divulgada pela mídia, com o governo do estado e com a ministra da Mulher, a ministra Cida Gonçalves, que nós vamos inaugurar uma Casa da Mulher brasileira ali na parte alta. Eu tive a oportunidade de cobrir esse evento e realmente é um benefício aqui para a população, não é, delegada? E envolve vários órgãos, veja, em um mesmo local físico vai estar a Delegacia da Mulher e vão estar também Defensoria Pública, Poder Judiciário, Instituto Médico Legal. Então a vítima naquele mesmo ambiente, ela já faz o registro do boletim de ocorrência, ela já tem o acompanhamento da Defensoria quando é necessário, às vezes para ingressar até com ação de pensão alimentícia contra o agressor. Então são várias medidas em um mesmo local que facilita muito a vida das mulheres. É um suporte completo, ela não vai precisar se dirigir à delegacia, depois ir a outro órgão e fazer aquela peregrinação, vai estar tudo concentrado e pelo anúncio vai ser no Benito Bentes, na parte alta da capital, né? E eu também ouvi dizer que haverá outra, já tem programação para outra Casa da Mulher, se eu não me engano, em Arapiraca, se eu não estou enganada, outras 2 casas da mulher brasileira vão vir aqui para o estado e que bom, né? Mais um suporte para o trabalho de vocês, né? Vai integrar. A gente também tem a rede de atenção às violências, né? Tem a Sala Lilás, que funciona aqui no Hospital da Mulher, no HGE também, no Hospital Geral do Estado. E esse trabalho de atenção às violências dessa rede também é em conjunto com a Polícia Civil? É perfeitamente integrado. As meninas da RAV dão um apoio importantíssimo. Tanto é que na Delegacia da Mulher, o nosso acompanhamento psicológico e psicossocial são exatamente das profissionais da RAV. Então a gente tem uma ligação muito forte. E no Hospital da Mulher, é até um hospital de referência, e é um exemplo para a gente também reproduzir na Casa da Mulher Brasileira, porque nos crimes de natureza sexual, quando a vítima sofre, por exemplo, um crime de estupro ou até importunação sexual, ela vai no Hospital da Mulher, ela registra o boletim de ocorrência, nós temos um posto da Polícia Civil lá no hospital, dentro do hospital, com mulheres policiais, a gente dá preferência às mulheres até para não gerar. Exatamente. Né? Então, ela já sai com o boletim de ocorrência, se ela quiser. Já é feito o requerimento da medida protetiva de urgência dentro do próprio hospital e até o exame de conjunção carnal, que é o exame de corpo de delito, é feito no hospital, preferencialmente por médicas mulheres. Então, dentro do próprio ali ambiente, ela já faz todos os serviços. Isso é importante demais. Muito importante. E essa informação, por exemplo, do boletim de ocorrência, eu pelo menos não tinha, de que poderia ser feito dentro do Hospital da Mulher. Exatamente. Às vezes, por exemplo, num crime de estupro... Porque a mulher já está tão fragilizada. Exato. Né? Tem que tomar aquela profilaxia, tem que tomar medicação, então ela faz tudo naquele ambiente. Porque é um crime, né, que tem traumas não apenas físicos, mas tem traumas psicológicos muito fortes que perduram ali na vítima. E ela precisa desse acolhimento. Apoio. E aí, existe um trabalho psicológico que é feito durante um tempo, então, com essa vítima. O atendimento não cessa ali naquele primeiro momento. Seria assim, na Sala Lilás, que a gente está falando aqui do Hospital da Mulher, do HGE, ela teria esse acompanhamento por mais tempo? Exato. Aí as psicólogas, né, dentro da esfera da atividade profissional delas, vão verificar a possibilidade, né, a necessidade de acompanhamento. E se for um acompanhamento que vai necessitar ali de uma duração maior, aí não vai ser feito mais dentro das dependências do hospital. Então, há convênios, por exemplo, com o CEAM, que é o Centro de Apoio às Mulheres Vítimas, também vinculado à Secretaria da Mulher, que vai dar um apoio durante um período maior. Porém, ela nunca vai ficar ali desassistida. Entendi. Eu tenho algumas dúvidas, eu vou lançar aqui para ver se a delegada vai me responder. É o seguinte, em relação às pessoas que já vivem num relacionamento fixo, num casamento, por exemplo, elas podem viver situações de importunação sexual e até de estupro. Em relação às
mulheres que têm relacionamentos com outras mulheres, elas podem também registrar BOs de importunação sexual contra aquela outra mulher, a sua companheira, ou só seria contra um outro homem? Vocês também estão com essas dúvidas? Então segura aí que a delegada vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho, vocês sabem que só é o tempo de beber uma água e voltar. Espero vocês aqui. Olá, estamos de volta, um intervalinho rapidíssimo, como eu disse, só para você beber aquela água. Já estamos no clima de carnaval, mas olha, nem tudo é folia e nem tudo é festa. A gente tem que estar bastante atento, ter bastante cuidado, nos preservar e preservarmos quem está ao nosso lado. O nosso tema de hoje é sobre importunação sexual, que desde 2018 foi tipificado como crime. E é importante você ficar atento que atitudes são consideradas como importunação sexual. Principalmente nessa época de muita festa, muita folia, as pessoas acabam perdendo aí o bom senso e quando vão bem perceber, estão cometendo algum tipo de crime. Então não vamos estragar nossa festa, nossa folia. O carnaval tá aí pra gente se divertir, mas com prudência. Antes da gente entrar no intervalinho comercial, eu provoquei a minha convidada muito especial de hoje, a delegada Ana Luísa Nogueira, para nos relatar como é essa questão de quem vive uma relação homoafetiva de duas mulheres. Uma mulher pode prestar queixa contra a outra, registrar um boletim de ocorrência contra a sua companheira em relação à importunação sexual. A primeira questão seria essa, daqui a pouco a gente retoma a segunda que eu levantei antes da gente entrar no intervalinho. Pode acontecer, porque a gente bate muito nessa tecla do homem, né? Em relação ao homem ter atenção para não praticar certos tipos de crime. Na maioria das vezes a gente sabe que 99% dos casos são realmente os homens que acabam cometendo esse tipo de delito, mas tem as relações homoafetivas. Duas mulheres, como é que acontece, doutora? A regra é igual? Vale também para esse relacionamento? Vale sim. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, veja que está em vigor desde 2006, ela também ela tem como objetivo proteger todas as mulheres, inclusive aquelas mulheres que estão também vivendo uma relação homoafetiva. Então, uma mulher que vive uma relação com outra mulher e sofre violência, ela pode e deve procurar a delegacia da mulher para registrar o boletim de ocorrência. Nós também recebemos de igual forma o acolhimento é feito também da mesma forma, assim como também a mulher trans. Então, se ela se identifica ali como mulher, ela já é considerada ali vítima da Maria da Penha e já tem toda a rede de proteção para acolhê-la e para fazer todo o devido encaminhamento. Entendi. Então, dúvida... É muito importante. É importante porque eu acho que isso também se passa na cabeça de muitas pessoas. E agora, eu estou protegida por essa lei, já que a gente fala tanto do importunador, né? Ou assediador, o estuprador ser a figura masculina, né? Mas que pode acontecer também de uma mulher cometer esse tipo de crime. Como é que fica, né? A vítima, como é que passa na cabeça dela? Registro esse BO? Não registro, né? Em relação também aos casais homoafetivos formados por dois homens. Não, vamos supor que não exista ali uma mulher trans, mas dois homens. Como é que acontece? Um homem pode registrar um boletim de ocorrência contra o seu companheiro em relação à importunação sexual? Ele pode sim, mas aí não na delegacia da mulher, porque a delegacia da mulher, por lei, ela protege a mulher. Então, vamos imaginar que um homem até sofreu violência, que é muito raro, é cometido por outra mulher, por exemplo, ele pode procurar a delegacia distrital, a delegacia do bairro, e registrar um boletim de ocorrência. E se for algum crime que tem alguma questão em relação LGBTQIAPN+, nós temos hoje a delegacia de vulneráveis, que é uma delegacia muito importante que protege muitos grupos em situação de vulnerabilidade, inclusive a população LGBTQIAPN+, e funciona dentro do próprio CODE, onde também funciona a delegacia da mulher.
Então, também ali na Mangabeiras, exatamente. Então, ele também pode procurar essa delegacia, mas se não for em relação, por conta desse fato, ele pode procurar a delegacia do bairro e registrar o boletim de ocorrência. Porém, a Lei Maria da Penha e todo o serviço de proteção, como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência não se aplicam aí, porque o foco da Lei Maria da Penha é a mulher. É a vítima mulher, porque historicamente falando, e na estatística também, a mulher é a vítima principal ali da violência doméstica e familiar. Então, bem explicado aí para todo mundo. E a outra dúvida é que se pode configurar, por exemplo, um crime de estupro dentro de uma relação como um casamento, se não houver o consentimento da mulher para aquela relação, ela pode registrar aí, fazer um boletim de ocorrência, enfim, ir numa delegacia da mulher e registrar esse crime. Pode ser considerado crime se o marido tentar ter relações sexuais com a mulher, mesmo que ela não queira? Pode, com toda certeza. A gente, historicamente falando, sempre viveu com aquela ideia de que a mulher tem a obrigação de fazer tudo o que o homem quer e que aquele... Submissa. Exatamente, uma submissão, que não é submissão, que não tem que ser assim. A gente veio para esse mundo para ser feliz, não é verdade? Não para sofrer violência. Então, se o homem, ele exige, ele obriga a mulher a ter relação sexual sem a concordância dela, é sim estupro. Nós temos alguns registros, inclusive, na Delegacia da Mulher, de estupro marital. É aquele estupro ocorrido na constância do casamento. Então, às vezes, a mulher, por diversos motivos, não está afim, não quer, né? Ou está sentindo alguma dor física, ou mesmo está sem vontade de ter relação sexual, e ele força aquela relação. Isso é crime de estupro. Muitas mulheres não procuram, às vezes, por vergonha, ou algumas alegam pela dificuldade de provar. Porém, cabe à polícia aí, como eu falei... Constatar. Exatamente, buscar um suporte probatório ali para indiciar o autor. Mas mulher nenhuma é obrigada a ter relação sexual com homem algum. Só porque é casada. E alguns alegam, mas se não fizer, ele vai fazer fora. Eu até brinco, que eu sou professora universitária também, gosto muito de dar palestras, e eu digo, ele vai fazer de todo jeito, né? Você fazendo ou não. Então, não é desculpa. Muitas mulheres falam isso. Exatamente. Que é melhor se submeter do que ele procurar outra pessoa. E ele vai procurar outra pessoa de todo jeito. Se ele quer procurar, você tendo ou não relação sexual com ele. Isso não é motivo. E se você realmente não está afim, não quer, e ele força aquela relação sexual, às vezes é até outro tipo de relação sexual, de outra forma que a mulher não se sente confortável em realizar aqueles atos que o homem quer que ela faça, ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Isso aí pode sim, ela pode registrar um boletim de ocorrência por crime de estupro. É o estupro marital ocorrido dentro do relacionamento. Não é comum. Nós temos, eu acho que em uma média de um ano, digamos, temos menos de 10 ocorrências. É porque a maioria das mulheres que tem sofrem essa resistência. Tem resistência. Pode ser que seja comum de acontecer, né? Vem acontecendo, mas não é... É difícil o registro, exatamente. Não é facilmente registrado, né? As mulheres não procuram. E às vezes ela está vivendo com ele, aí vai registrar um boletim de ocorrência que se ela já vive com o autor porque do fato, ela não vai né? registrar e vai se separar. Exatamente. Ela vai registrar, vai continuar e ela também teme a reação, a represália, né? Do marido, né? Por isso que é importante, até uma conversa entre o casal, né? E a gente também mudar essa cultura que está muito embasada no machismo na nossa sociedade, né? Que a mulher não tem que ser submissa, não tem que fazer algo que o homem quer a todo custo, e que ambos ali têm interesses, têm vontades, até de natureza sexual, e que tudo tem que ser respeitado, né? O respeito, eu acho que é a palavra principal. E essas campanhas que vêm sendo realizadas, por exemplo, Deixa Ela Quieta, se eu não me engano, está no seu 3º ano, a campanha do governo do estado, que justamente faz alusão a essa questão de se respeitar a mulher, o corpo da mulher. Esses trabalhos de conscientização, eu acredito que, mesmo que devagarzinho, a gente vem sim mudando a percepção dos homens em relação ao respeito que deve se ter ao corpo das mulheres, principalmente essa geração mais nova. Por exemplo, a gente vai no Carnaval de Olinda, não vê mais aquele pessoal tentando agarrar as pessoas, curtindo ali com seus grupos, mas sem muita agressividade em relação a isso. Eu acho que esse tipo de campanha acaba inibindo também
não é, a ação do agressor. Qual é a sua avaliação? As campanhas são muito importantes. Essa do Deixa Ela Quieta, ela segue como parâmetro aquela do não é não, né? Que foi muito forte, de que o corpo é da mulher e que se a mulher diz não, tudo que vem depois daquilo ali pode considerar um crime. É importante para alertar a sociedade que o corpo é da mulher, que o fato dela não usar uma roupa curta em momento nenhum permite que alguém toque ou se sinta no direito de tocar no corpo da mulher. Porém, apesar dessas campanhas serem muito eficientes, a gente tem um projeto muito importante chamado Lei Maria da Penha na escola. Eu gosto muito de ir nas escolas conversar com os adolescentes. A gente ainda vê, infelizmente, precisa, mesmo as novas gerações ainda com a compreensão muito equivocada sobre os direitos das mulheres. E é interessante que depois, quando termina as palestras, as adolescentes me procuram e dizem assim, que ele começa, aí pede a senha do WhatsApp dela, aí diz, olha, você curtiu esse fulano no Instagram, quem é essa pessoa? Namorada minha não usa esse tipo de roupa. Então, mesmo entre os adolescentes, ainda está enraizado muito essa questão do machismo e a menina se sujeitando àquilo ali, vivendo um relacionamento abusivo. É mesmo, existem esses relatos. E tanto é que se a gente for pegar a estatística da violência contra a mulher, a violência no sentido amplo, a lesão corporal, a psicológica, né? A faixa etária predominante é de 17 a 26 anos. Vejam, são meninas muito novas e os agressores também. Então eu estava com a visão equivocada, achando que justamente essa geração mais nova que estava, vamos assim dizer, tendo essa conscientização. Infelizmente, mas não é está. o contrário. Estamos todos, a sociedade precisa muito, por isso que é tão importante esse assunto ser debatido no seu programa, porque a gente precisa alertar a sociedade de uma vez por todas que nós mulheres temos direitos iguais aos homens, a gente só quer, na verdade, respeito. Isso é o mais importante. E é importante que todos saibam, como esse caso agora da importunação sexual, o que é, o porquê configura crime, para ter consciência dos seus atos. Para não dizer, eu nem sabia, né, que passar uma mãozinha ali, uma mãozinha aqui e tal. Não, é importante, quanto mais a gente divulgar, mostrar a gente, o comportamento, isso, ter essa conscientização de inibir que as pessoas tenham esse tipo de atitude. Então, para a gente frisar mais uma vez, seria o beijo forçado, a mão boba, o puxão de cabelo. O que mais a gente poderia configurar? Qualquer toque de natureza sexual sem o consentimento. É interessante que alguns homens chegam, quando eu dou palestra, e falam, mas agora a gente não pode mais paquerar, não pode mais flertar. E eu chego a me fico nervosa, né? Uma ótima observação, porque quando eu falei que ia tratar sobre esse tema, muita gente falou, mas também hoje a gente não pode nada, porque não pode nem paquerar mais. Vai ter que chegar como na pessoa, olá, tudo bem? Meu nome é fulano, você gostaria de... Aí eu comecei a contra-argumentar lá, mas eu quero ouvir agora. E na verdade não é nada disso, porque muito sinceramente o homem ele sabe quando a mulher está interessada ou não está. Ele sabe o que é um flerte, ele sabe o que é uma paquera. Então não é a paquera, não é o flerte que é proibido, ao contrário, claro que isso aí é permitido, é até questão nossa de interação social. Mas o que não pode é ele extrapolar essa paquera e cometer atos, às vezes até de certa forma violentos ou invasivos, tocando no corpo da mulher, sem a mulher concordar. É aquela insistência forçada, a mulher diz não, e alguns até dizem, mas ela disse um não querendo dizer um sim. Não existe isso. Se ela falou não, é não. Então, é o toque, é se aproximar pegando, é aquele encoxar, né, no ônibus, passar a mão nas nádegas da mulher. Então, são toques sem autorização da mulher, que isso aí gera no mínimo aí um constrangimento, mas que isso aí é um exagero que hoje, ainda bem, é um exagero criminoso que configura uma infração penal. Então, é tudo que vai além do consentimento da mulher. Tudo que vai além do não. A gente está falando de pessoas adultas, né? Nós já... Um toque que nos incomoda, a gente se constrange. E quando isso acontece com uma pessoa que é menor de idade, vamos assim dizer, crianças e adolescentes, esse crime de importunação sexual, ele muda de configuração ou continua sendo importunação? Olha que você tocou num assunto importantíssimo. Quando envolve criança e adolescente, não é mais importunação sexual, é estupro. Então, um homem adulto, sei lá, de 18 anos, que beija um adolescente de 12 anos sem o consentimento,
beija, aquele beijo forçado, isso não é mais importunação sexual, é crime de estupro, porque se entende que a vítima não tem condição ali nem de oferecer resistência. Exatamente. Não É um tem crime nem muito mais maturidade grave. Não até tem. para contra-argumentar, empurrar, seja lá de que Exato. forma se defender. Pois é, ele bota no colo e fica fazendo, veja, movimento de natureza sexual. Isso aí é estupro, não é mais importunação sexual, porque é um crime muito grave e que, infelizmente, ainda é muito presente a violência sexual contra crianças e adolescentes nos nossos dias. É muito presente. E é muito triste, né, doutora? Como uma pessoa que deve ter vivido muito essa realidade, eu não consigo nem imaginar como a gente dissociar o trabalho da vida real, pessoal, de ver essa realidade contra... Porque quando a gente fala de um crime contra uma pessoa adulta, a gente já se choca. Mas avalie contra crianças e adolescentes, como a gente bem falou, pessoas que não conseguem se defender, né? Então, assim, algo muito chocante. Nesses casos, o responsável presenciando essa situação entraria em contato pelos mesmos canais, 181, 90, seria o mesmo tipo de canal para denunciar? Aí pode ser 181, porque 181 é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Qualquer crime pode ser registrado, pode ser feita a denúncia através de 181. Agora, quando se envolver criança e adolescente, é o Disque 100, que é toda a questão da violência sexual contra crianças. E só fazendo um parênteses, você colocou como esse assunto é forte, né? Por coincidência, a primeira delegacia que eu trabalhei aqui em Alagoas foi exatamente a crimes contra a criança. Eu passei lá quase 5 anos, gostava muito do assunto, tanto é que até fiz um mestrado em Direito Público na UFAL voltado à área, mas é um assunto muito forte, né? Que é difícil você voltar para casa, porque assim, são situações, às vezes, de violência sexual cometida pelo pai biológico, pelo padrasto. Gente, isso é inadmissível. É muito forte, né? A carga emocional desse assunto. Eu imagino. É algo não que é fácil. Força, assim, se eu tivesse um único poder no mundo, pudesse ser uma super-heroína, seria esse que eu queria ter, era proteger todas as crianças do mundo de qualquer tipo de violência, principalmente a sexual. Porque é algo que a gente não consegue nem imaginar, principalmente quando se tem filho. Exatamente. Que você olha para sua criança tão protegida ali e pensa que naquele momento, infelizmente, milhares estão passando por algum tipo de violência. Não é muito forte. Então, olha, que isso não aconteça, mas se acontecer, como a delegada bem pontuou, é o Disque 100. Exato. O nosso diretor trouxe aqui, olha, delegada, dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. Tem ali, ó, Central Ligue 180, perfil das vítimas, mais de 50% mulheres negras, a maioria entre 40 e 44 anos. E aqui estão os números das denúncias aqui no estado de Alagoas. Isso são dados do ano passado, tá, gente? Porque estamos no começo de 2025, então não apuramos ainda. Diretor, volta só aquela tela para a gente mostrar o registro de Alagoas, ó, em 2024. Denúncias, né, em relação à violência contra a mulher, 1.725 denúncias registradas aqui em Alagoas, está aqui em destaque. E entre os tipos mais comuns de violência, a psicológica, isso aqui é dado do Brasil, tá, gente? Psicológica, física, patrimonial é muito comum também, sexual, moral e até cárcere privado. Mulheres mantidas em cárcere privado, não dá nem para acreditar. Não é, delegada Ana Luísa, mas realmente é uma realidade que existe aqui no nosso Brasil. Pode passar, diretor, para a próxima tela. Olha, das 1.725 denúncias em Alagoas, a violência contra mulheres, a gente estava falando da idade, né? Isso. Olha, entre 25 e 29 anos, 323 vítimas. Maior número de denúncias no 180. As mulheres pretas ou pardas são as vítimas mais frequentes. Olha só, 1.108. E os seus esposos, companheiros ou ex-companheiros são os que mais cometem atos violentos dentro de casa. E a gente falou também aqui, o bom é que o diretor trouxe os dados que a gente já estava comentando, conversando sobre a rede também de atenção às violências, a Sala Lilás. Vou reafirmar aqui, gente, funciona no Hospital da Mulher e no HGE. Como a delegada falou, e eu não sabia um dado muito importante, você pode fazer o boletim de ocorrência lá no hospital. Isso é muito importante, né? E a RAV atendeu mais de 2.900 vítimas de violências doméstica e sexual em 2024. É muita gente. De acordo com a CESAL, que é a Secretaria de Estado de Saúde aqui em Alagoas, mais de 65% dos casos de violência contra a mulher
aconteceram nas suas casas, onde a gente deveria estar segura, onde a gente está menos protegida, dentro da própria casa. E essas violências. E o mais triste disso tudo, de acontecer em casa, é que não é uma violência isolada, acaba afetando todo o seio familiar. As crianças assistem a esses episódios e aí vai se replicando, né? Vai gerando toda aquela cadeia de violência que infelizmente a gente conhece, né, delegada? São tristes números, né? Porque eu considero um número alto. Isso é o do que foi registrado. E a gente sabe que é a subnotificação, não é? A subnotificação é muito grande. E voltando ao que você colocou, veja que historicamente a mulher teria que ficar na casa, né? É o local que seria aquele local de afeto, né? De salvaguarda da nossa integridade física, mas é exatamente na casa onde ocorre principalmente a violência. E um dado interessante que foi colocado ali no primeiro slide, que vejam que dos crimes de maior ocorrência aqui, e que também se reproduz aqui no estado de Alagoas, aparece a violência psicológica. Veja, é o crime de maior seria incidência. essa violência psicológica para a gente... É que a ameaça, é aquele xingamento, né, a manipulação. Então, isso é importante por quê? Porque antes, a principal violência... Você não vai viver sem mim, se você se separar de mim, você não tem onde cair morta. Exato. Você não vai conseguir sobreviver, mais ou menos por aí. A principal violência era a violência física, aquela que deixa uma marca no corpo. Então, hoje, vejam, a mulher não está aguardando aquela violência se tornar física para registrar o boletim de ocorrência. Então, já na psicológica, já na ameaça, já no xingamento, ela já procura a delegacia e registra o boletim de ocorrência. Esse, eu acho um dado muito importante, porque ela está conseguindo romper o ciclo da violência, o espiral da violência. Esse é o ponto importante, para evitar que aquele crime que começou pequeno se torne no futuro um crime de feminicídio, que é um crime tão grave, né, em que a ofensa ao bem jurídico mais importante, que é a vida. Antes que ela vire uma estatística aí. Exatamente. Em relação à vítima que perdeu a vida. Pois é. Né, por conta de um relacionamento mal sucedido. Isso. Então, na ameaça, né? Então, você, mulher, que sofreu uma ameaça, no xingamento, ele disse que vai matar você, leve essa ameaça a sério, porque, diferentemente de outros crimes, quando ele ameaça a mulher que vai matar, ele vai e mata. Então, vamos levar a sério o xingamento, a ameaça, e saber que isso não é normal, que isso não é saudável, que isso é indicativo de um relacionamento abusivo e que a mulher deve sim procurar ajuda, especialmente nas delegacias da mulher. Nós temos hoje um aparato para receber essa mulher e conseguir ajudá-la a romper esse ciclo da violência. Isso é o mais importante. E se a própria mulher não for à delegacia, mas, por exemplo, um parente, um vizinho, denunciar aquele companheiro como um agressor, a polícia tem mecanismos para sondar, verificar aquela denúncia e tentar colocar aquela mulher em uma situação mais protegida? Existe esse trabalho, delegada? Existe sim. Tanto é que um dos telefones que foi colocado aí é o 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Então, qualquer pessoa que tomar conhecimento de às vezes é a minha vizinha, que eu vejo que todo dia fica aquela gritaria, aquele barulho, ele pode fazer uma denúncia anônima. Às vezes ele não quer se identificar para não se envolver. Então, ele liga para 181 sem se identificar e a polícia de imediato manda uma equipe ao local para averiguar a procedência e dar todo o apoio necessário à mulher. O que não pode é a gente se omitir, fazer com que aquele que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem sim, a sociedade toda, inclusive, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê uma responsabilidade coletiva. Então, não é só minha, é de todos e todas nós. A sociedade toda, ela tem uma obrigação, no mínimo moral, de combater, de enfrentar a violência contra a mulher, que é um problema que vai muito além de segurança pública. É um problema que está na nossa sociedade. Estrutural, né? Estrutural, exatamente. Tá lá enraizado, né? Exato. Impregnado. Pois é. Ali. Então, é importante também isso que, mesmo que essa mulher não tenha força, porque muitas vezes não tem mesmo força, tem muito medo, não tem medo do depois, depois dessa denúncia, depois, o que é que vai acontecer comigo? Se ele não for preso, né? Se não houver porque a gente vê que nem sempre as medidas protetivas salvam. A gente vê, infelizmente, muitas mulheres morrendo e já havia medidas protetivas expedidas contra aquele companheiro. Então, elas ficam com muito receio de o que é que vai vir depois da minha denúncia e acabam não denunciando. E como é que é esse trabalho? Houve a denúncia, quanto tempo para checar se realmente aquele homem é
o homem violento, o agressor, se procede aquela denúncia, se é verdadeira, e ele ir preso. Mais ou menos, tem uma média ou não? É totalmente de caso para caso, não tem como a gente ponderar? É porque tudo aí depende, cada situação é concreta, né? Não tem como dizer, o processo vai durar determinado período. Não tem como, porque cada caso é uma realidade distinta. Mas vamos imaginar que alguém denunciou, ou um síndico, e lembrando, fazendo um parênteses, os síndicos hoje têm a obrigação legal de comunicar um caso de violência doméstica, não é difícil. Olha. Ele não pode fingir que não é com ele tem uma obrigação legal, pode até responder administrativamente e penalmente também. Então, vamos imaginar que ele denunciou um caso de violência. Então, a equipe vai ao local, aí tem todo um processo também que eu não posso colocar a vida da mulher em risco. Não posso mandar uma equipe ostensiva, tá lá a vítima com o agressor e a vítima na presença do agressor. É muito difícil ela dizer que sofreu violência. Então, nós temos que fazer todo um trabalho para não colocar aquela mulher em risco e conseguir ali averiguar a situação e, se constatando, tirar ela daquela situação de extrema vulnerabilidade que ela está. Então, é um trabalho bem delicado, exato, né? Porque o principal ali é manter aquela vítima em segurança. Então, após aquilo, é instaurado um inquérito policial, que é o processo que tramita na esfera da polícia. Então, nós ouvimos testemunhas, aquela vítima é encaminhada para um serviço adequado. Se ela quiser, pode ser requerida a medida protetiva de urgência. Entendi. Que apesar de não salvaguardar 100%, porque não tem como o policial acompanhar todas as mulheres que têm medida, mas ela ajuda a vítima a sair do ciclo. Por exemplo, se o homem tiver o porte de arma de fogo, aquela arma de fogo é apreendida. Se ela não tiver condição, às vezes ela não tem nem como pagar um aluguel, então é fornecido um auxílio aluguel pelo Estado e pelo município. Então são medidas para ajudar ela a romper o ciclo. Aí é instaurado o procedimento e, se houver o preenchimento dos requisitos de acordo com o Código de Processo Penal, aí é representada a prisão dele, ou então ele pode ser preso em flagrante, que é o ideal, e também a manutenção da prisão dele fica a cargo do Poder Judiciário. É um processo que não é fácil, não é? Não vamos... Mas é um processo importante. Mas tem que ser iniciado, startado. Exato, porque aquilo ali vai fazer com que ele seja, de fato, responsabilizado penalmente. Pelos atos. Exatamente. Ele tem que responder pelo que ele cometeu, porque o lugar de homem que bate em mulher é na cadeia, não é entre nós aqui no nosso convívio social. Meio. Muito bem, recado dado, viu, minha gente? Vocês prestem muita atenção. Agora a gente já está chegando no finzinho do nosso programa e eu, claro, vou aproveitar a presença da delegada Ana Luísa para fazer um alerta às mulheres que vão curtir a folia amanhã, sábado de Zé Pereira. Já tem muita gente que vai passar as festas aqui em Maceió, vai para o interior, também de Alagoas. Muitos vão para Recife, Salvador, enfim. Qual seria o conselho para as mulheres, para qualquer pessoa, vamos assim dizer, que vai curtir a folia? Um conselho de polícia para se proteger, né, no máximo que puder, porque muitas vezes não depende da gente, mas alguns comportamentos nossos podem inibir aquela prática abusiva. Então, tem algum conselho que a gente possa dar para essas pessoas que vão curtir a folia? O maior conselho para as mulheres é, se ela sofrer qualquer tipo de violência, procurar uma unidade policial, procurar um policial que esteja ali e registrar o boletim de ocorrência, não se inibir. Mas o conselho principal eu dou aos homens, né? Porque a mulher está ali para se divertir com a roupa que quiser, a gente tem mais é que ser feliz que curtir o carnaval. Mas o conselho principal e um alerta é para os homens, que o corpo pertence à mulher, que o fato da mulher estar de minissaia, ter bebida, isso em momento nenhum é convite para qualquer tipo de crime ali, de avanço que possa configurar uma infração penal. E que respeite as mulheres, né? Que respeite as mulheres. Nós estamos ali para aproveitar o carnaval, para ser felizes como os homens e deixar um alerta claro que se esse desrespeito ocorrer, ele pode até ser preso em flagrante. Que nós aqui em Alagoas, nós vamos estar com uma equipe muito forte em todos os municípios, delegados de polícia, delegadas, escrivães e agentes de polícia, em todos aqueles locais em que há carnaval, Combate São Miguel, Paripueira, Milagres, com equipe muito forte e com equipe também especializada para conseguir aí proteger as mulheres, especialmente em crimes de importunação sexual. E que os homens fiquem ligados, né, e tenham a consciência de que não é não. Exatamente, não é não. E tudo que for além disso pode configurar uma infração penal. Vamos fazer um carnaval de alegria, respeito, de alegria, diversão e respeito. Deixe ela quieta. Exatamente. Olha aí, prestar atenção no recado. Chega a delegada, ó, tomou um fôlego aqui para falar, minha gente. Imagine ela lá, ao vivo. Vocês já pegaram o recado, né, do não é não. E também fazer um alerta às mulheres em relação...
Segura a sua bebida, né, delegada? Não deixar assim ao léu, porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam. Se você gosta de consumir bebida alcoólica, preste atenção nesse sentido, né? Exato. Só beba o copo que você mesmo colocou, se outra pessoa servir e você não conhecer. Não vai ingerir aquele líquido que pode ser, inclusive, até um agressor que esteja com interesse aí escuso. É importante. É importante isso, né? Principalmente você que vai viajar para outro estado. Exato. Não vai estar aqui na sua terra natal, vai estar em outro lugar. Não sabe, às vezes, nem onde procurar uma assistência se alguma coisa acontecer. Então, todo cuidado é pouco, se resguardar nesse sentido, tomar conta lá da sua bebida. Andar com um grupo de amigas é sempre importante, ter uma rede de apoio ali, né, para qualquer situação. Isso. Você tem a quem contar, isso é importante. Não estar sozinha. Exato. Né, evitar locais mais escuros. Infelizmente, a gente sabe que esses tipos de comportamentos nos deixam mais vulneráveis, mesmo que não tenhamos culpa, né? Mas nos levam a essa vulnerabilidade. Uns locais mais desertos, mais escuros, saiu do bloco, às vezes você vai se deslocar, passa pelas piores ruas possíveis. Não, procura sempre estar em avenidas movimentadas, vai pegar um Uber no local mais movimentado, andar mais em grupos, né? Evitar consumir bebidas que outras pessoas lhe entreguem. Tudo isso para garantir essa folia. E o resto do recado, a delegada já mandou ver aqui com toda a brabeza do mundo. E olha só, minha gente, ó, um beijo para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Muito, foi um muito, prazer. muito, de todo o coração. Foi muito bom tê-la aqui conosco, de verdade. Eu tenho certeza que todo mundo aí em casa sugou ao máximo todas as informações que a delegada Ana Luísa passou aqui pra gente nessa noite. Tão importantes, tão essenciais. Informações estas que devem ser levadas pro ano inteiro. Não só agora nas folias de Momo. O carnaval vai passar, mas o nosso comportamento adequado e correto deve ser por todo o ano. Não é, delegada? Ó, um beijo pra vocês. Aproveitem bem muito. E sexta-feira a gente se encontra novamente aqui na telinha da sua Gazeta News. Beijo, minha gente.